Olá, Wanderlusters, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Maria Lima Karjalainen, uma brasileira que mora na Finlândia. E se você chegou aqui agora, esse é o primeiro vídeo que você está assistindo no meu canal, saiba que eu estou morando aqui porque eu me casei com um cidadão finlandês, meu marido é finlandês, e este é o motivo principal pelo qual eu me mudei para a Finlândia. E o vídeo de hoje é para falar sobre como é trabalhar num jardim de infância na Finlândia. Como é ser uma professora aqui na Finlândia, mas na educação infantil. Eu vou falar de tudo, gente. Como é que é a rotina da creche, qual é a diferença entre esses jardins de infância finlandeses e os brasileiros, o salário médio do professor aqui na Finlândia, tudo, carga horária, tudo relacionado ao trabalho, ao dia a dia, e é isso. Então, vamos lá? Então, gente, desculpa aí. Eu fiz uma listinha aqui para poder não esquecer. São vários tópicos dessa vez. Espero que o vídeo não fique muito longo, mas eu acredito que eu cobri tudo relacionado a trabalhar no jardim de infância na Finlândia, ok? Então, eu vou começar primeiramente por que eu escolhi trabalhar num jardim de infância aqui na Finlândia. Bom, o ano passado, quando eu ainda estava no Brasil e considerando as minhas opções de trabalho aqui na Finlândia, enquanto eu estava ainda aplicando para o meu Residence Permit, no meio do processo, eu e meu marido conversando bastante, a gente considerando a língua aqui, que a língua oficial da Finlândia é o finlandês, então não é o inglês, tá, gente? É o finlandês. E a gente, naquela preocupação, eu tô estudando finlandês, mas não vou aprender o rápido o suficiente para ficar nativa na língua finlandesa e ainda arrumar emprego. Então a gente ficou pesquisando bastante áreas em que eu poderia utilizar somente o inglês, que eu não precisaria do finlandês assim de imediato. E uma área que a gente descobriu foi a área de daycares. Aqui na Finlândia a gente chama de jardim de infância em inglês de várias formas. A gente chama de daycare, play school, kindergarten. Tradução creche, jardim de infância, tanto faz. Em finlandês, um jardim de infância é chamado de päiväkoti, que literalmente significa daycare em inglês. E é isso, päiväkoti, daycare, kindergarten, etc. Bom, nós descobrimos que, principalmente aqui na região de Uusimaa, que é toda a região que engloba Helsinki, a capital da Finlândia, e Espoo, um outro município grudado em Helsinki, e Vanta, um outro município também grudado em Helsinki, que fica ao norte, mas são municípios diferentes. E tem outros também, que agora eu não vou lembrar. Então, nessa região de Uusimaa, tem muitas creches onde você não precisa falar finlandês para poder trabalhar nelas. Só o inglês basta. Por quê? Essa região, principalmente Helsinki, está ficando muito internacional. Tem muitos imigrantes, tem imigrantes que têm filhos que nasceram nos seus países de origem, tem casais misturados, finlandês com outras nacionalidades. Então, a demanda para poder a criança se naturalizar em língua inglesa é muito alta. Então, tem muitas, se duvidar, a maioria das creches nesta região toda fala mais inglês do que finlandês. Então, a gente já descobriu aí, opa, tem lugar em que eu não preciso falar finlandês para poder trabalhar. Segundo aspecto, eu era professora no Brasil, fui professora no Brasil por 10 anos, não da educação infantil, eu era professora de português e de inglês, de ensino fundamental 2, ensino médio. Meus últimos anos eu trabalhava num curso de inglês para adultos, do setor público, não era privado, mas enfim. Então eu era uma professora de línguas, e aí eu já tenho um bom currículo, né, pelo menos com um bom background, com um bom histórico como sendo professora no Brasil. A gente também se preocupou, como eu não era professora de jardim de infância, de educação infantil, ou seja, eu não era pedagoga no Brasil, a gente também ficou nessa preocupação. Será que tem que ser pedagoga para poder trabalhar em jardins de infância? A gente descobriu que sim e que não ao mesmo tempo. Por lei, sim. Os jardins de... Aí eu vou falar sobre isso no futuro, quando eu chegar nesse tópico. Mas, enfim,
Não necessariamente precisa ser uma pedagoga, ou como eles chamam aqui, de uma pessoa formada em Early Childhood Education and Care. Esse é o nome do curso da formação superior aqui na Finlândia para uma pessoa que vai trabalhar na educação infantil, que no Brasil seria pedagogia. Então, não necessariamente precisa. Então, na prática, não. Qualquer pessoa, primeiro aspecto, então, qualquer pessoa na Finlândia que seja um imigrante legal, tenha autorização de trabalho, fale pelo menos a língua inglesa, pode trabalhar no jardim de infância. Você não precisa nem ter ensino superior. Só que, é claro, tem algumas limitações e aí eu vou chegar a esse ponto depois. Bom, e ainda respondendo a pergunta por que eu escolhi essa área, porque eu era professora no Brasil, eu falo inglês fluentemente, então seria uma ótima forma de começar a vida profissional na Finlândia, continuando trabalhando na área da educação. E a gente viu, e eu pesquisei, tem grupos aqui no Facebook de trabalho, mulheres internacionais na Finlândia, brasileiros na Finlândia, tarará, e saí jogando perguntas em todos esses grupos, perguntando sobre essa área, se só com o meu inglês, com a minha formação como professora, a maioria das pessoas falaram, sim, você não precisa nem ser professora, só você falar inglês e entregar seu currículo que eles vão te contratar porque precisa muito. E realmente, as creches finlandesas estão enfrentando um problema de falta de pessoal, então precisa muita gente, como é que eu posso dizer? Os cidadãos finlandeses que são formados em pedagogia, Early Childhood Education and Care. Eu vou resumir, tá, gente? A abreviação de Early Childhood Education and Care é ECEC. Então, eu vou resumir para isso, vocês vão saber que eu tô falando de alguém que é formado em pedagogia. Então, o que acontece? As pessoas aqui que são formadas em ECEC não querem trabalhar em jardim de infância, elas querem trabalhar em escolas, ensino fundamental 1, porque o salário é bem maior, né? E o trabalho é menos desgastante. Então, as creches estão desesperadas porque não tem tanta gente formada em si querendo trabalhar nelas, então elas começaram a abrir exceções. Tem várias brechas nas leis para poder contratar qualquer pessoa mesmo que não tenha formação nenhuma na área da educação. Então, por isso que eles estão contratando qualquer pessoa, para poder trabalhar nesta área. Segundo ponto por causa disso, a maioria das pessoas que trabalham em creches, principalmente privadas aqui na Finlândia, não na Finlândia, nessa região de Uusimaa, são imigrantes. Porque o imigrante está chegando, muita gente não tem opção de trabalho, só fala inglês, tem gente que não quer aprender o finlandês, tem gente que tem muita dificuldade em aprender o finlandês, ou tem gente que está aprendendo assim como eu, mas vai demorar até ter um finlandês nativo. E aí, todo mundo acaba indo para trabalhar em creche, porque é um emprego garantido, o salário não é ruim e, querendo ou não, não um status, mas assim, é melhor você falar que trabalha na educação infantil, numa creche, do que trabalhar na limpeza, por exemplo, do que trabalhar em restaurante lavando prato. Eu não ligo, na verdade, eu cheguei a considerar trabalhar na limpeza, mas apareceram essas oportunidades de trabalhar em creche, eu acabei ficando mesmo. E é isso, mas muito imigrante pensa assim, não, se eu for para trabalhar de limpeza ou na creche, eu prefiro trabalhar na creche, que é melhor para o currículo. Então, por isso que eu considerei trabalhar nessa área, porque eu tenho inglês, e aí, o que acontece? Mas você falou do seu, que você tem o histórico como professora. Sim. Isso ajudou muito para eu ser chamada para entrevistas, porque por mais que eles contratem pessoas que não são da área, quando eles viam as diretoras dessas creches daycares, quando elas viam o meu currículo, que eu fui professora por 10 anos, todos os lugares que eu trabalhei, todo mundo ficou, meu Deus, você é super qualificada para trabalhar aqui, a gente vai te querer sim. Então, eu fui aprovada em todas as entrevistas que eu fui, de todas as daycares que eu fui aqui. Porque por mais que você não precise ter nenhuma formação, eles vão preferir ter uma pessoa que é da área da educação para poder, quando a fiscalização, porque de tempos em tempos vai alguém do governo fiscalizar as creches, ver o currículo dos professores, que tipo de pessoas que eles estão contratando, né? E aí, quanto mais gente com algum histórico relacionado à área da educação, melhor.
E também para poder lidar com crianças. Então, para eles, quanto mais gente relacionada de alguma forma à área da educação, melhor, porque eles sabem que a gente vai ser mais criativo, vai elaborar mais atividades com as crianças. Então, eles gostam muito mais de contratar gente assim. Então, e nesse aspecto me ajudou muito. Eu fui, porque por mais que eles precisem, eles não contratam todo mundo. Dependendo da pessoa que vai para entrevista, eles não contratam, eles descartam na hora. Eles vão preferir, claro, de acordo com a entrevista, e se você tiver esse background na área da educação, melhor ainda. Eu me mudei para cá este ano, em janeiro, no final de janeiro, mas em dezembro do ano passado eu já comecei a entregar currículo. Muitos eram respondidos e eu falava que ainda estava no Brasil, aí elas falavam, não, então quando você chegar aqui, você vem para entrevista. Então, o que é que acontece? Eu tô falando isso, mas que é fácil conseguir emprego em creches aqui, mas não é, por exemplo, eu tô no Brasil, quero ir morar na Finlândia, depois que a Maria falou que é fácil, eu sou professora aqui da educação infantil, vou aplicar online. Não funciona assim. Não é todo emprego aqui na Finlândia que vai te contratar lá do Brasil, te ajudar com um visto de trabalho. Não. Nessa área específica de creches e algumas escolas na Finlândia, eles querem contratar, eles contratam muitos imigrantes, mas imigrantes que já tenham o Residence Permit. Imigrantes que já tenham a autorização de trabalho, que já estejam morando aqui. Eles não querem saber de pessoa que está lá no país dela e ainda mexer com o processo de visto de trabalho, blá blá blá. Não, eles não querem. Eles querem algo imediato. Eles não querem lidar com essa burocracia toda. Então, você precisa já estar aqui e já ter autorização de trabalho. No meu caso, eu tenho um Residence Permit Based on Family Ties, que é permissão de residência baseado em laços familiares, que é porque eu me casei com meu marido. Esse meu Residence Permit, ele é mais abrangente, eu posso fazer tudo, eu tenho direito a tudo aqui na Finlândia. Tenho direito a estudar de graça nas universidades, tenho acesso à saúde pública, a tudo, como um cidadão. Apesar de eu ainda não ser uma cidadã finlandesa, eu tenho acesso a tudo, porque esse Residence Permit é o melhor, assim, digamos, né? O que me deixa viver aqui livremente, fazer o que eu quiser. Enfim, e agora vamos para o segundo ponto. O propósito da educação finlandesa. Qual é a diferença, gente? No Brasil, você leva a sua... Minha filha, quando eu tinha 3 anos, foi quando ela começou a ir para a creche, pro maternal, né? E aí lá, já bem cedinho, já começa a cobrir traços de letrinhas A, B, C, A, E, I, O, U, por exemplo. Cobrir traços de números, contar algumas coisinhas, aprender um pouquinho de inglês com alguns vocabuláriozinhos, tipo red, blue, para... Então, mesmo lá no maternal, no jardim de infância, as crianças já estão aprendendo matérias de forma bem simples, mas já estão aprendendo matemática, já estão aprendendo um pouquinho de português, inglês, etc. Aqui não é assim. Aqui temos um grande lema da educação infantil finlandesa que é Learning by Playing. Aprender através de brincar, seria isso. Aprender brincando, melhor tradução. O que é que acontece? Eu vou falar na educação infantil dentro de um jardim de infância, vai de 0 a 7 anos, tá bom? Nesse período, até a criança completar 7 anos, ela não aprende a ler, não aprende a escrever, não aprende matemática, não aprende nenhuma matéria escolar. Por quê? A Finlândia é um país, tem um propósito gigante por trás disso, tá, gente? Primeiro propósito, a Finlândia é um país grande, porém grande comparando-se com o resto da Europa, dos outros países, mas é um país vazio. Aqui só tem um pouco mais de 5 milhões de habitantes no país todo. Tem mais árvores do que pessoas. Então, aqui um dos propósitos da educação finlandesa é formar cidadãos independentes. Cidadãos para a Finlândia. Bons cidadãos para a Finlândia independentes. Por quê? Muita gente envelhece sozinha, porque realmente a população é baixa. Muita gente não está tendo mais filho. Então, eles querem criar cidadãos que sejam independentes, desde novinhos. Então, o que a gente ensina basicamente num jardim de infância é a criança se tornar uma criança independente. Então, a gente ensina a criança a lavar as mãos sozinhas. Elas sempre tem que lavar as mãos antes de comer, depois de comer.
depois de usar o banheiro, tarará. E isso, gente, ela já com 1 aninho de idade. Tem criança com 1 aninho de idade que ela já sobe lá no stepzinho, na escadinha, abre a torneira, lava a mão, coloca o sabonete e seca. Não são todas, algumas até os 3 anos a gente ainda tem que ficar ajudando, mas a maioria já é assim. A gente também ensina elas a comerem sozinhas. A gente coloca na cadeirinha, coloca o negocinho lá, o bib, que eu esqueci o nome, esqueci o nome. E aí a gente vai treinando ensinando elas a comer sozinha com as mãos delas. Algumas comem com a mão e tá tudo bem. Você não precisa ir lá, ai que sujeira, tarará. Não, tá tudo bem elas comerem com as mãos. Muitas delas usam aqueles, como é que é o nome? Eita, como é que eu não me esqueci disso que a gente usa pra cozinhar, a gente coloca nas crianças. Ah, o nome vai estar aqui embaixo. E que a gente chama em inglês de apron. Então, algumas delas, os bebezinhos, principalmente de 1 aninho, a gente coloca, porque eles se sujam bastante. E aí, porque eles comem com as mãos. E se tá comendo com a mão, tudo bem. É pra deixar, porque é pra elas aprenderem a comer sozinhas. E algumas já, de um jeitinho troncho, já sabem segurar na colherzinha. Você vê os bebezinhos pequenininhos lá comendo sozinhos. Eu lembro que no Brasil, por exemplo, até uns 5 anos a gente ainda tá ensinando o filho, tá dando comidinha ainda pro nosso filho na boca. Enquanto aqui com 2 anos a criança já come sozinha, totalmente sozinha, sem ajuda de ninguém, perfeitamente segurando a colher. Então, as nossas crianças lá de 2 anos, elas comem sozinhas, totalmente sozinhas. Então, a gente ensina elas lições para a vida, como ser independente. A ser independente, a comer sozinha, a lavar as mãos sozinhas. A gente também ensina as crianças em social skills, como socializar com seus outros colegas, porque aqui na Finlândia as pessoas são muito individualistas, elas são mais fechadas, elas têm mais dificuldade de fazer amizades. Não, na verdade, nem tanto, né? O pessoal tem esse estereótipo, mas assim, realmente elas são um pouco mais frias. E são muito individualistas. Você vê muitas crianças brincando lá sozinhas, individuais. E aí também a gente tem que promover, tentar fazer com que elas, a gente fala encourage. Então, promover, ajudar elas a tentarem brincar juntas para poder desenvolver a habilidade social delas. A gente também ensina elas a como trabalhar em grupo para poder desenvolver a habilidade de comunidade. Então, os projetinhos que a gente faz é para poder elas desenvolver essa habilidade de trabalhar em comunidade, respeitar a opinião do próximo e ter a sua opinião também respeitada e assim por diante. Então, basicamente, a gente ensina as crianças a serem independentes, a viverem em sociedade, a respeitarem o próximo e agora também foi incluído recentemente a diversidade. Então, ensinar a não ser racista, a não fazer bullying, a não ser xenofóbica, porque aqui na Finlândia ainda é um país muito xenofóbico e racista, apesar de ser bem escondido e contido, mas ainda você ainda vê muito bullying lá no ensino médio, de adolescentes cometendo bullying com outras nacionalidades e assim por diante. E aí, voltando para o lema que eu falei, Learning by Playing, que é aprender brincando, tudo isso é ensinado também de forma brincando. Então, as daycares, elas são organizadas de uma forma em que cada cantinho dentro não é sala de aula, dentro do quarto, dentro do, como eu posso dizer, do cômodo, tem os cantinhos de brincar. Então, tem um cantinho de fazer arte, que é o cantinho que elas podem pintar no quadro, tarará, desenvolver a habilidade de se expressar, várias formas de se expressar artisticamente. Tem o cantinho de role play house, que é brincar de casinha, que é onde elas têm a cozinhazinha, elas vão brincar de cozinha, tarará, que aí isso desenvolve a responsabilidade que elas têm que ajudar em casa, os pais, a cozinhar no futuro, lógico, quando elas estiverem maiores, a cozinhar, limpar. Então, tudo isso tem um propósito. A cozinha tá lá no cantinho, não é porque só um brinquedo para ela brincar de cozinha, porque é interessante, não, porque elas brincando de cozinha, elas estão intrinsecamente aprendendo no futuro a ajudar os pais em casa. Aí tem o cantinho dos Legos, que é para poder montar todas essas coisinhas Lego, puzzles, que é quebra-cabeça, para poder desenvolver a habilidade matemática delas, mas de forma intrínseca.
Aí tem as rodas, a gente sempre faz um morning circle, que é uma rodinha de manhã, que é pra gente promover, incentivá-las a falarem se estão se sentindo bem, como é que foi o dia, se dormiram bem na noite anterior. Então, para desenvolver um pouco mais da língua, para a gente ler livros, cantar musiquinhas, então aí é para desenvolver línguas, né? Desenvolver mais a língua inglesa neste caso. E respeitando ainda a língua materna delas, da maioria delas, que é o finlandês. Então, cada cantinho dentro de um jardim de infância tem um propósito. Elas estão brincando, mas elas estão aprendendo. Então, elas estão aprendendo de uma forma macia, como eu posso dizer, smooth way, de uma forma assim, intrínseca, sem pressão. Então, elas aprendem sim alguns conceitos de algumas matérias escolares, mas sem nenhuma pressão. Elas aprendem através da brincadeira. E isso é fantástico. No início eu achava estranho, gente, eu não vou ensinar nada. Não, a gente está ensinando. Só que de uma forma assim, bem leve, de uma forma natural. Elas aprendem com elas mesmas. Qualquer brincadeirinha, elas aprendem. Então, um dia desse, as criancinhas de 2 aninhos brincando de dentista, brincando de... Tem uma criancinha que de vez em quando ela fica empurrando um carrinho de bebê e puxando um cachorrinho de madeira que tem lá, então brincando de família. Então tudo isso, aprender valores sociais, aprender valores da família, como se portar numa comunidade. Nas creches tem muitas bonecas pretas para poder, desde cedo, elas aprenderem a diversidade étnica, não serem preconceituosas. Nos livros finlandês, eles estão começando a introduzir personagens pretos, orientais e assim por diante, para poder formar crianças não preconceituosas, não xenofóbicas, não racistas. E assim por diante. Então, resumindo, elas aprendem através da brincadeira, sem pressão, sem nada. Então, a gente não ensina nenhuma matéria escolar de forma direta. É tudo intrínseco, é tudo bem calmo, sem nenhuma pressão. Gente, agora o terceiro tópico é como é a rotina de um jardim de infância. Para isso, eu preciso falar primeiro da idade das crianças que vão para o jardim de infância. Elas vão... outra coisa que eu esqueci de falar ainda, falando sobre o ensino. Mas a criança está com 7 anos e não vai aprender a ler e escrever? Não, porque elas vão aprender com 7 anos, é o último ano dela. Assim que elas completam 7 anos, elas vão para a escola. Elas vão para ensino fundamental 1. Não é ensino fundamental 1 que a gente chama